Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta aqui na Metacosmo, um canal para você despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural. Meu nome é Fernando Avance e nesse vídeo de hoje nós iremos falar sobre a lobotomia dogmática. Em 1935, um médico português na Universidade de Lisboa, Antônio Muniz, ele era neurocirurgião, ele inventou um procedimento cirúrgico chamado lobotomia, ou seja, uma técnica de cirurgia na qual ele abria o crânio e desligava os neurônios que fazia a ligação entre o lobo cerebral direito com o do esquerdo. Por que ele fazia essa lobotomia? O objetivo era pessoas que estavam em depressão, então ele simplesmente desconectava os dois cérebros e a pessoa entrava, por exemplo, num estado de passividade. Sabe aquela pessoa que quer nada com nada, não pensa no futuro, não pensa no passado, vive um presente, mas também vive totalmente desligada de tudo e de todos? E esse procedimento fez o que com ele? Com as pessoas? Aos poucos, ele conseguia resolver o problema da pessoa querer tirar a vida, ou então aquela pessoa que era hiperativa. Mas, em consequência, acontecia um outro fato, que era a pessoa perdia a sua criatividade. Então, ela deixava de ser fecunda, ou seja, ela não conseguia mais a reprodução, e isso fazia com que as suas células também começassem, à medida que fosse morrendo, também não ter uma produtividade, de tal maneira que aos poucos a pessoa ia perdendo a sua habilidade de caminhar, e a habilidade de usar as mãos, até que chegava no momento que todo o corpo ficava travado, inclusive seus pensamentos. Essa técnica foi abolida da psiquiatria, da neurologia, porque causava muitos problemas físicos. O que é a lobotomia, então? É a arte de você desligar o lobo cerebral direito do lobo cerebral esquerdo. Mas existe uma lobotomia que é pior ainda, que é a lobotomia dogmática. Um processo construído pela filosofia de Aristóteles. O que fez? Aristóteles era discípulo de Platão. E Platão falava do mundo da causa primeiro e o mundo da causa segundo. Nós, na verdade, nós temos duas dimensões de experimentação, o dentro e o fora. O dentro é comandado pelo seu lobo cerebral direito, que também é conhecido como sagrado feminino. Ele é o centro da criatividade. Ele é, na verdade, aquelas características próprias das mulheres, dos seres femininos, que são curiosas, são observadoras e, acima de tudo, são intuitivas. Quando você usa essas três técnicas, você gera um processo que se chama de criativo. E isso passa para seu lobo cerebral esquerdo, mas antes ela passa pela glândula pineal. E a glândula pineal tem o fator da inspiração. E aí no lobo cerebral esquerdo, que é do sagrado masculino, há a completude do processo criativo, que é a questão da criatividade, a experimentação e, finalmente, completa-se o processo criativo com a observação. Quando você corta o processo criativo do humano, ele deixa de ter a sua lógica da sua existência. E isso faz com que aquela pessoa não tenha o êxtase da alma, o êxtase da sua essência. E isso provoca um estado de frustração, um estado de depressão e de complexos.
Quando a igreja, né, ela acaba diminuindo o ser feminino dentro dos seus rituais, mitos e da sua doutrina, ela o que faz com a humanidade? Ela tira o poder criativo dos seres humanos. E isso faz com que aqueles seres não tenham a capacidade de criar coisas novas. Ele apenas aceita aquilo que já está com forma. É por isso que nas igrejas tem a questão das estátuas, porque a forma, né, ou seja, aquelas esculturas, nos mostram seres ideais, mas sempre seres externos. A verdadeira criatividade nasce dentro para fora e não de fora para dentro. E uma pessoa que não é criativa, ela se torna uma pessoa muito passiva, fácil de ser controlada e dominada por aqueles que querem te dominar. Aristóteles usou essa técnica para que o Alexandre o Magno pudesse dominar o norte da África, o Oriente Médio e a Europa. Tudo isso faz com que o humano ele seja facilmente dominado. O verdadeiro processo criativo é aquele que nasce no mundo microcósmico, no campo unificado. E para isso é preciso que você tenha sempre um pensamento de um futuro. Esse pensamento de futuro faz com que você acesse o seu lobo cerebral direito, porque o pensamento futuro não tem forma ainda. Portanto, ele gera o que? A curiosidade sobre o futuro, gera, né, a observação, e à medida que você é curioso e observa as coisas, naturalmente nasce a intuição, e isso proporciona a inspiração. Quando você não pensa no futuro e pensa no passado, o que acontece? Você, ao invés de acionar o lobo cerebral direito, você aciona o lobo cerebral esquerdo. E esse lobo cerebral esquerdo mostra aquilo que já foi criado, aquilo que já foi experimentado e aquilo que já de uma certa maneira alguém sofisticou. E isto, ao invés de promover a sua criatividade, bloqueia o seu processo criativo. No mundo subatômico, para você criar algo novo, antes de mais nada, você precisa ser o observador, ou seja, ter a consciência. Quando você não inicia o processo do lobo cerebral direito, você não passa esse pensamento para a glândula pineal. E a glândula pineal é o seu centro de consciência. Ele é o observador capaz de fazer com que você gere coisas novas. Como observador, se você está pensando no futuro iluminado, num mundo das ideias, a sua consciência faz com que o campo unificado modifique a sua realidade e com isso gera a criatividade. Esse é um processo para que você possa ser feliz. Quando você não observa esse processo, quando você não pratica isso, aos poucos, o seu lobo cerebral direito, né, que é o sagrado feminino, vai, né, perdendo a sua função. Você não usa ele, ele vai atrofiando. E isso faz, primeiro, surgimento de doenças e depois as doenças psicossomáticas. Na verdade é o inverso. Primeiro nascem as doenças psíquicas e depois elas se manifestam no corpo. O que isso fez? A igreja fez com que criasse uma espécie de uma lobotomia dogmática. Os seus dogmas, ao invés de promover a libertação do humano, né, atrofiou o lobo cerebral direito e com isto o humano, ao invés de ser livre para criar, ele fica preso, tornando-se vítima do sistema. Este é um processo construído mais ou menos pelo século III depois de Cristo. É lógico, inspirado em Aristóteles, que é o grande filósofo que a igreja admira tanto e seguido pelos seus doutores, né? Tanto Santo Agostinho como São Tomás de Aquino falam muito dessa questão do mundo das formas.
Hoje nós estamos vivendo novamente um período complicado. Só que a técnica não é mais a lobotomia cirúrgica e nem a lobotomia dogmática. O que eles estão fazendo agora? Através de processos de comunicação e da inteligência artificial, dos jogos eletrônicos e também da questão do megaverso, né? Que é uma tecnologia que algumas redes sociais estão desenvolvendo. Essas tecnologias, o que ela faz? Ela entra direto no seu cérebro, principalmente no lobo cerebral esquerdo, não te gera a criatividade e isso irá fazer o quê? Faz com que você se torne facilmente manipulado por aqueles que querem ter o poder. Então eles desenvolveram uma outra técnica e essa outra técnica pode, sem dúvida, prejudicar a humanidade. Esse é o processo que nós estamos vivendo. Isso acontece na natureza. Quando um animal perde o seu poder criativo, naturalmente ele fica mais manso. Vocês que já têm, por exemplo, animais de estimação, né, um cachorrinho, um gato, quando você castra ele, observe que eles ficam mais mansos, ficam mais calminhos, né? Muitas vezes antes é agitado, aí você castra ele, ou seja, você tira o poder criativo dele, né? Ele não consegue mais gerar, por exemplo, seus filhotes, tanto do macho como da fêmea. Acontece exatamente isso. Só que, né, a lobotomia ela acontece no caso dos seus órgãos sexuais, não mais na questão do cérebro. Mas o efeito é o mesmo. Sempre que você perde o seu poder criativo, naturalmente você se torna muito mais passivo, muito mais calmo, e isso faz com que você domine, né, no caso, os seus animais. Um outro tipo de você observar a natureza, a diferença entre o touro e o boi está exatamente nisso. O boi é castrado, ele não tem o poder criativo, então ele é manso, né? É até encurvado, coitado, de tão submisso que ele é, né, aos seus donos. Já o touro, que é ativo, porque ele não é castrado, ele se torna, né, feroz, violento. Então essa é a grande diferença entre aqueles seres que têm o poder da criatividade e o poder, né, e quando o poder daqueles que te castram. E é por isso que a igreja também fala muito que o sexo é sujo. Por quê? Faz com que você tire a sua criatividade. A atividade sexual ela é muito importante para aqueles seres criativos. Portanto, vai aí uma dica. O pensamento é a linguagem do cérebro e a emoção é a linguagem do seu coração. Quando você é um ser ativo, quando você trabalha com o seu mundo microcósmico, com o seu campo unificado, você gera emoções no seu corpo que permitem que você cada vez mais se torne criativo. E o ato de ser criativo, você está fazendo com que a sua natureza humana seja eficaz. Você se torna um co-criador, você se torna um Deus. Por isso que aquela frase do templo de Delfos, quando Sócrates reparou, conhece-te a ti mesmo e conhecereis os deuses e o universo, está no fato de você conhecer o seu sistema biológico, e quando você conhece o seu sistema biológico, você consegue ter criatividade, e isso faz com que você se torne um Deus, um co-criador da sua própria realidade. É isso que a física quântica nos ensina, é isso que mestres, grandes avatares que passaram pela face da Terra, como Buda, né, Jesus, Hermes, todos eles nos ensinaram sobre tudo isso. E aqui vai uma dica muito eficaz para você curar todas as suas doenças. É a criatividade. E a criatividade nasce quando você tem a capacidade de pensar num futuro iluminado, um futuro apaixonante, que dá às suas células a necessidade de viver e não apenas sobreviver, que leva todo o seu corpo
aos complexos que levam à depressão, que levam a doenças psíquicas, e essas doenças psíquicas ocasionam dois tipos de doenças que são piores ainda, que é a física e a espiritual, gerando o fanatismo ou o ceticismo. E o fanatismo ele é muito complicado, porque o fanatismo faz com que, por exemplo, basta ver agora os neopentecostais defendendo, por exemplo, uma guerra lá no Oriente Médio, porque eles não refletem. Calma aí, qual que é a mensagem de Jesus? Será que se Jesus estivesse vivo, afinal eles são seguidores do Mestre Jesus, será que se ele estivesse vivo, ele iria apoiar essa guerra no Oriente Médio? Lógico que não. Ou seja, a doença do fanatismo gera distorções na qualidade da vida. E por isso, ao invés de termos um mundo belo, grande e bom, nós temos um mundo feio, mau e pequeno. Só lembrando, nós estamos gravando esta live, hoje é dia 8 de janeiro de 2024, é uma segunda-feira, e na terça-feira, ou seja, amanhã, no dia 9, nós iremos ter uma live onde eu irei aprofundar esse estudo falando sobre o Graal, as 7 etapas do ser feliz. Eu conto com a sua presença nessa live, também conto com a sua ajuda para difundir esse vídeo, por isso clique aí, dá uma curtida para nós, comente e compartilhe esses vídeos. E também esse conhecimento é passado de uma forma que fica gravado, escrito, e eu recomendo que vocês também participem do grupo de estudos da Metacosmo, e lá tem a história do I e do Pi. Essas histórias contêm muito conhecimento. É uma forma de você aprofundar todo o seu conhecimento. Então, portanto, eu recomendo que vocês também vão lá no grupo de estudo, porque lá tem textos aonde você pode aprofundar tudo que nós temos trabalhado aqui dentro da Metacosmo. Eu desejo que todos vocês sejam magníficos, eternos e plenos de amor. E assim é.